Neste vídeo vou-vos falar sobre segmentação. Já viram um bocadinho desses aspectos quando fizeram a identificação de stakeholders e também na construção, no início dos inícios da teoria da mudança, mas a segmentação, ela reflete-se sobretudo, a problemática da segmentação começa a sentir-se mais aqui, mais nesta fase, quando começam a pôr mais as mãos na massa. E eu quero, antes de vos explicar como é que podem tratar isso, quero falar um bocadinho convosco da importância de o fazer. E aqui apresentar-vos um exemplo em que nós tínhamos, dentro do Vida Nova, tínhamos vários tipos de beneficiários. Tínhamos os beneficiários com pouquíssima autonomia, normalmente pessoas mais velhas também, e com algumas doenças, com algumas mazelas, com muitas mazelas, muitas doenças, eram os vermelhos, e depois tínhamos os verdes, que eram aqueles que estavam completamente autonomizados, que tinham agora acabado de entrar neste processo mais acentuado de envelhecimento. E naturalmente temos outras categorias dentro progressivamente, que eram os amarelos e os laranjas. E o que nós vimos foi que para os laranjas a distância percorrida média de todas as mudanças era de 19%, para os verdes era de 7%, para os amarelos de 10%, para os vermelhos de 16%. Portanto, o impacto do programa estava a ir sobretudo para os laranjas, com uma diferença muito grande dos laranjas para os verdes. Portanto, era sobretudo naqueles que tinham menor autonomia, e os que têm maior autonomia, claramente, dados não muito sofisticados, os deste exemplo, mas notava-se perfeitamente essa diferença. E se fôssemos um bocadinho, se aprofundássemos um bocadinho mais, víamos, por exemplo, que para algumas mudanças que foram testadas, como o aumento da autonomia, essa mudança nem sequer se fez sentir nos vermelhos, porque eles, fruto do próprio processo de envelhecimento, perdiam completamente e a autonomia estava muito pior do que no ano anterior, não é? Uma situação semelhante com os verdes, em que nós percebemos que a melhoria ou a manutenção das funções cognitivas não era de toda percebida para os verdes, para aqueles que têm mais autonomia, porque aquilo que eles sentiam era verdadeiramente o oposto. Eles começavam a sentir que estavam a perder todas as suas capacidades. Portanto, a percepção de manutenção, a melhoria das capacidades cognitivas aqui era completamente oposta a pessoas que provavelmente tinham tinham as funções cognitivas muito mais limitadas numa idade mais avançada. Mas é possível ver algumas tendências. Vocês reparem que, de uma forma geral, as mudanças maiores estão, de facto, nos vermelhos. Não era só uma média, foi mesmo sentida como a alegria de viver ou a solidão. A solidão é um exemplo crasso. De uma forma menos ligeira, em algumas temos aqui as verdes. Portanto, há, obviamente, algumas diferenças, não é? De mudança para mudança, e também é preciso pensar no projeto em função dessas diferenças. Como é que nós encontramos esses segmentos, ou onde é que eles começam a surgir? Eles começam a surgir na teoria da mudança, em que nós estamos a fazer uma coisa deste género, mas de repente percebemos que para algumas pessoas isto não acontece. Ou seja, não conhecem pessoas novas. Não conhecem pessoas novas e, se calhar, o projeto é simplesmente uma chatice para elas e sentem-se desiludidas e massacradas, entediadas, se calhar, com este projeto. Vamos supor, por exemplo, portanto, aqui no fundo é uma teoria da mudança sombra. Nós este ano entre mentores brincávamos que era quase como a antimatéria. Ou seja, no universo nós temos a matéria e temos a antimatéria, que dá origem aos buracos negros. Então, aqui no fundo é encontrar os buracos negros. Como é que vocês podem lidar com isto? Bom, podem sempre construir a teoria da mudança para as pessoas a quem isso é diferente. Aqui eu estou-vos a dar um caso em que não aconteceu de todo, mas vocês podem pensar em situações em que acontece parcialmente e, portanto, o caminho a seguir é mais este do que propriamente o caminho principal. Então podem refleti-lo na teoria da mudança. E ao fazerem isso, é muito simples utilizar uma imagem daqui. Agora, eu gosto muito das nuvens, portanto vou pôr aqui as nuvens, uma nuvem azul, em que eu posso dizer que esta nuvem azul
são utilizando o exemplo do programa, vamos colocar as nuvens a verde. Portanto, temos aqui os verdes, sabemos que estes são os que têm uma autonomia maior, e se calhar isto pode acontecer com os que têm autonomia maior. Este aqui era vermelho, portanto, vamos imaginar que para pessoas que estão mais isoladas, acamadas, têm menor autonomia, este projeto de facto, a não ser através dos voluntários consegue, mas se calhar através das conversas de grupo não consegue ajudar as pessoas a conhecerem pessoas novas. Portanto, esta mudança é sentida isto é o que acontece mais aos vermelhos, isto é o que acontece mais aos verdes. E vocês podem catalogar, se quiserem, não são obrigados a fazer segmentação nesta fase. A obrigatoriedade de segmentação é identificarem isso nos stakeholders, portanto, fazerem a divisão e quando tratarem os dados, quando fizerem as questões, a forma como as vão tratar deve produzir elementos deste tipo, ou seja, a quantidade de distância percorrida por cada um. Portanto, se vos estiver a fazer muita confusão no desenho da teoria da mudança, podem perfeitamente colocar de lado. Isto ajuda de facto a pensar quem é que podem ser os stakeholders, a imaginar, a criar a segmentação, porque às vezes não é óbvio e podem ver onde é que estão os maiores focos de segmentação. Espero que de facto esta ideia da segmentação seja uma mais-valia para que vocês depois consigam, através disto, ter indicações mais claras sobre como é que podem melhorar as atividades e servir melhor os vossos utentes, não é? Servir melhor utentes e outros stakeholders, não é? Servir melhor, ir mais de encontrar as necessidades. Porque hoje em dia o passo é para... Hoje em dia o passo é mesmo para a segmentação. Muito bom trabalho e nós estamos aqui, portanto qualquer dúvida, sobretudo nesta parte que pode ser um bocadinho mais confusa, não hesitem em contactar-nos.